Fóssil de ave pré-histórica encontrada na Antártida e desafia o que sabemos sobre a origem das aves na Terra. Olá, muito bem-vindos ao nosso canal Últimas Notícias. Eu sou Radassa Carvalho e hoje nós iremos falar dessa descoberta extraordinária que está aí nos maiores meios de comunicação do mundo, da Terra, e nós vamos falar tudo isso no vídeo de hoje. Estima-se que o fóssil encontrado foi um animal parente dos patos e dos gansos, que viveu na Antártida na mesma altura em que o Tyrannosaurus Rex dominava a América do Norte. Já quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações e sempre ficar por dentro das últimas notícias que acontece no mundo. Vamos lá então para a matéria de hoje. Há cerca de 66 milhões de anos, no final do período Cretáceo, o impacto de um asteroide perto da península de Yucatán, no México, causou a extinção de todos os dinossauros conhecidos, exceto as aves, afirma a ciência. Neste contexto, a Antártida pode ter servido de refúgio. Evidências fósseis sugerem que nesta área um clima temperado com vegetação exuberante possivelmente serviu de incubadora para os primeiros membros do grupo, que agora inclui patos e gansos. Um novo artigo descreve um novo fóssil da mais antiga ave moderna conhecida, um parente primitivo das aves aquáticas atuais que viveu na Antártida. O asteroide que dizimou os dinossauros não atingiu as aves, de acordo com este estudo. O estudo, liderado por Christopher Torres, um pós-doutorado da National Science, ele fala e descreve o crânio encontrado quase completo de 69 milhões de anos, que pertence a uma espécie de ave extinta, o V. gavis. Os restos mortais foram descobertos durante uma expedição no ano de 2011 do projeto de paleontologia da Península Antártica. Um cérebro único. O novo crânio exibe um bico longo e pontiagudo e uma forma de cérebro única entre todas as aves anteriormente conhecidas, descobertas na era Mesozoica, quando os dinossauros não aviários e uma estranha coleção de aves primitivas dominavam o mundo. Em vez disso, estas características colocam V. gavis no grupo que inclui todas as aves modernas, representando a mais antiga prova de radiação evolutiva generalizada no planeta atual. Poucas aves são tão suscetíveis de gerar tanta discussão entre os paleontólogos como V. gavis, afirmou Torres. Segundo ele, que também é o autor principal deste estudo, este novo fóssil ajudará a resolver muitas discussões. A principal delas é: onde é que V. gavis se situa na árvore de vida das aves?
Então vamos à posição evolutiva desta espécie. Há 20 anos, a coautora do estudo, Julia Clarke, da Universidade do Texas, em Austin, e vários colegas referiram pela primeira vez Vegavis. Na altura, foi proposto como uma espécie de ave moderna primitiva que foi evolutamente colocada dentro das aves aquáticas. Mas as aves modernas são excepcionalmente raras antes da extinção do Cretáceo. Os estudos mais recentes lançaram dúvidas sobre a posição evolutiva de Vegavis. O novo espécime descrito neste estudo tem algo que todos os fósseis anteriores desta ave não tinham: um crânio quase completo. Este crânio ajuda a dissipar o ceticismo porque é compatível com as aves modernas. Este novo crânio ajuda a dissipar e mantém várias características, como a forma de cérebro e os ossos do bico, que são compatíveis com as aves de hoje, particularmente as aves aquáticas. Ao contrário da maioria dos animais atuais, o crânio mantém vestígios de poderosos músculos da mandíbula, úteis para vencer a resistência da água ao mergulhar para apanhar peixes. Estas características do crânio são consistentes com pistas encontradas noutras partes do esqueleto, sugerindo que Vegavis usava as pernas para se impulsionar debaixo da água na perseguição de peixes e outras presas. Uma estratégia de alimentação diferente da das aves aquáticas modernas e mais semelhantes à de algumas outras aves, como os mergulhões. As aves conhecidas de outras partes do planeta da mesma época são dificilmente reconhecíveis pelos padrões atuais. Além disso, a maior parte dos poucos sítios que preservam fósseis de aves apresentam espécimes tão incompletos que fornecem apenas pistas sobre sua identidade, como era o caso até agora de Vegavis. A Antártida é, em muitos aspectos, a última fronteira para a compreensão da humanidade sobre a vida durante a era dos dinossauros. A forma como a massa de terra da Antártida ajudou a moldar os ecossistemas modernos nos tempos antigos é objeto de investigação por parte de alguns dos cientistas de todo o mundo. O animal tinha semelhanças com as aves modernas e, segundo os pesquisadores, a ave pode ter vivido a extinção. Na verdade, pode ter sobrevivido à extinção em massa do final do período Cretáceo, que ocorreu há cerca de 65,5 milhões de anos. A descoberta do novo crânio permitiu que os cientistas aprendessem mais sobre a espécie e como ela se encaixa na árvore genealógica das aves. Eles descobriram que, ao contrário das aves pré-modernas que existiam durante os períodos Jurássico e Cretáceo, há 201,3 milhões de anos a 66 milhões de anos, o animal antigo tinha características semelhantes às aves dos dias atuais, incluindo uma forma cerebral típica das aves modernas e um único bico superior com osso.
O bico superior da maioria das aves pré-modernas é feita de um único osso chamado maxila, com um pouco de outro tipo de osso pré-maxila na ponta. As descobertas descritas neste estudo foram publicadas na revista Nature. Vamos então falar um pouco sobre o período Cretáceo, que é a era dos dinossauros e a diversidade da vida. Pois o período Cretáceo, que se estendeu de aproximadamente 145 a 66 milhões de anos, representa a última era mesozoica, frequentemente chamada Era dos Répteis. Este período é notável não apenas pela sua rica biodiversidade, mas também por ser o tempo em que os dinossauros dominaram o ecossistema terrestre. O Cretáceo é dividido em duas partes: o Cretáceo inferior e o Cretáceo superior, e cada uma delas trouxe mudanças significativas na fauna e flora do planeta. Durante o Cretáceo, os continentes estavam em posições diferentes das atuais, com a Pangeia já fragmentada. Essa configuração geográfica levou à formação de novos oceanos e à separação de várias massas de terra, proporcionando uma diversidade variada ecológica sem precedentes. Os ambientes marinhos eram habitados por uma variedade de organismos, incluindo amonites, belemnites e enormes répteis marinhos como os plesiosauros e mossosauros. Os recifes de coral floresceram, criando habitats ricos para muitas espécies marinhas. No âmbito terrestre, os dinossauros continuaram a evoluir e diversificar. Espécies como o Tyrannosaurus rex e o Triceratops tornaram-se icônicas desse período. O Cretáceo também foi um momento crucial para o desenvolvimento das plantas com flores, angiospermas, que começaram a se espalhar pelo planeta, alterando os ecossistemas terrestres. Essa nova forma de vegetação proporcionou novos habitats e fontes de alimento para muitos animais. Além da biodiversidade, o Cretáceo é marcado por eventos geológicos significativos. A movimentação das placas tectônicas levou à formação de cadeias montanhosas, como as montanhas rochosas e os Andes. Esses processos geológicos também resultaram em mudanças climáticas que influenciaram a evolução das espécies. No entanto, o período Cretáceo também terminou com um dos eventos mais dramáticos da história da Terra: a extinção em massa do final do Cretáceo, que ocorreu 66 milhões de anos. Esse evento resultou da extinção aproximadamente de 75% das espécies do planeta, incluindo todos os dinossauros não avianos. Acredita-se que essa extinção tenha sido causada por uma combinação de fatores, incluindo o impacto de asteroide, comumente associado ao cráter do México, a atividade vulcânica intensa que liberou grandes quantidades
de gases na atmosfera. E concluindo, o período Cretáceo foi uma época de extraordinária diversidade biológica e mudanças geológicas significativas. A era dos dinossauros não só moldou a história da vida na Terra, mas também nos deixou um legado fascinante que continua a ser estudado por paleontólogos e geólogos até os dias atuais. O estudo desse período nos ajuda a entender não apenas a evolução das espécies, mas também as complexas interações entre os organismos e seus ambientes ao longo do tempo. E como já falamos no início desse vídeo, um fóssil de ave pré-histórica encontrado na Antártida desafia tudo o que sabemos sobre a origem das aves, pois esse fóssil da ave mais antiga do mundo descoberta viveu com o Tiranossauro Rex. E assim podemos ver como cada descoberta arqueológica contribui para o entendimento da evolução humana. Tudo isso conforme a ciência.